Fala, meus queridos, tudo bem? Mais uma vez aqui para compartilhar com vocês o texto da Palavra de Deus. Queremos então compartilhar neste momento um texto que se encontra em Lucas. Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao verso de número 14. Vamos ler o texto que diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Muito bem, irmãos, então nós temos aqui uma parábola que Jesus conta para poder assim enfatizar um ensino. E qual era o ensino que Jesus aqui queria enfatizar? O que Jesus queria ensinar com esta parábola? Nesta parábola aqui nós podemos ver Jesus ensinando ali que as pessoas deveriam ter cuidado com a questão da justiça própria, de querer justificar a si próprios. E é exatamente isto aqui no contexto que o fariseu faz. O fariseu se justifica a si mesmo e vê nos outros então é algo condenável. E neste tempo em que vivemos, nós vemos constantemente as pessoas também fazendo isso. Na era da tecnologia, muitos têm se exaltado, a gente vê, né, as pessoas se exaltando, se vangloriando de si mesmo. E Jesus então, já naquele momento, já ensinava sobre isso, porque naquela época também já existiam pessoas que exerciam a justiça própria. E nós podemos, no nosso texto, ver aqui alguns tópicos que a gente gostaria de enfatizar. A primeira coisa que eu gostaria de enfatizar neste momento é a exaltação do fariseu. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então, aí nesta colocação que Jesus faz, ele mostra o fariseu se exaltando, ele fazendo aí a sua justiça própria, se achando o mais justo de todos, se achando o melhor de todos. Será que você conhece alguém assim? Será que conhecemos também pessoas desta maneira? Evidentemente que você deva até conhecer alguém, mas é comum as pessoas quererem se vangloriar, quererem se exaltar, querer justificar a si próprias, se achar melhor do que os outros. E existe no nosso mundo muitas pessoas que se acham melhor do que as outras pessoas. E o fariseu aqui não era diferente. Até na sua oração para com Deus era uma exaltação de si próprio. Ali ele pregava a justiça própria. E ele dizia que não era como os demais homens. Olha aí, ele se justificando a si próprio, se vangloriando de si, achando melhor do que os outros. Eu não sou como os demais homens. E aí ele vai destacar como é que os demais homens são. Ele vai dizer roubadores.
injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Então ele ainda encontrou alguém ali naquele momento. Ele já tinha falado dos demais homens, e agora naquele momento ele acha ali alguém que está próximo dele e aponta para ele. Nem como este publicano, eu não sou também como este publicano. Ele vai dizer: jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então o que ele está dizendo? Que o publicano não jejua e nem dá o dízimo. Então ele não era como aquele publicano. Então veja aqui que ele estava se vangloriando, né, naquilo que ele fazia, estava justificando a si próprio pelos seus atos. E esta não era a atitude correta, essa não era uma atitude salutar. E Jesus destaca exatamente aí o momento da exaltação do fariseu. Mas aí nós vemos em seguida o segundo ponto que eu quero destacar, que é a humilhação do publicano. Ao invés de se vangloriar, ao invés de exaltar a si próprio, como fez o fariseu, o publicano, pelo contrário, diz o texto assim: publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Note aí o que ele faz. Totalmente ao contrário do fariseu, o publicano, ele neste momento humilha-se a si mesmo. Ou seja, ele reconhece suas falhas, ele reconhece que é um pecador, ele reconhece que é um miserável, ele reconhece que precisa de Deus. Ele reconhece que não tinha uma justiça própria, mas ele esperava em Deus, ele confiava em Deus que o pudesse justificar. Ao contrário do fariseu, que demonstrava não estar precisando de Deus, porque ele tinha justiça própria. Ele tinha elementos que, segundo ele pensava, poderia então lhe justificar a si próprio. Porém, ali, o publicano, ele não tinha estes elementos. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem era diante de Deus. E, portanto, o que é que ele faz? Ele se humilha diante de Deus. E note que a palavra de Deus diz que aquele que vai se exaltar vai ser humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. É o que Jesus diz. Então note aí, né, no nosso contexto, a importância exatamente de reconhecermos quem somos, quem realmente somos, e darmos razão a Deus, porque Deus é quem justifica o ímpio, Deus é quem justifica o pecador. Não é as pessoas que justificam a si mesmas, não somos nós que nos justificamos a nós próprios. Cada dia precisamos nos colocar diante do Senhor em arrependimento sincero pelos nossos atos do dia a dia, pelas nossas atitudes. Mas existem pessoas que ainda hoje continuam se achando os melhores de todos, os maiorais de todos, querendo então demonstrar que são bons, demonstrar que têm coisas a mais do que outras pessoas, e portanto vive a se vangloriar. Mas existem outras pessoas que sabem que não tem, né? Nós sabemos que não temos estas coisas, então nós confiamos em Deus, buscamos em Deus o refúgio, buscamos em Deus a justificação e confiamos que Ele nos justificou em Cristo. Em terceiro lugar, nós vemos aí a recompensa da exaltação. No caso aí, o fariseu. Qual é a recompensa da exaltação? Jesus vai demonstrar aqui, ou ele vai explicar que a recompensa da exaltação, em primeiro lugar, é humilhação. Pois ele diz: qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. Então esta é a recompensa da exaltação. A pessoa vai passar por humilhação, será humilhado. Imagine tantos que irão estar diante do Senhor no momento do julgamento dos povos, no grande trono branco, e aí
Alguns vão dizer, mas Senhor, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, e o Senhor vai dizer, não vos conheço. Porque exatamente essas pessoas, elas se confiaram nas suas próprias justiças, nas suas obras, né? Confiaram em si mesmos, não confiaram no Filho de Deus. E hoje nós temos muitas pessoas que se exaltam, e o Senhor Deus vai dizer que essas pessoas serão humilhadas, porque esta é a recompensa da exaltação. A segunda coisa que é a recompensa da exaltação é que a oração é rejeitada. No caso aí, o fariseu não foi justificado. Desta forma, ele teve a sua oração rejeitada. Diz assim, digo-vos que este, no caso, o publicano, né, desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Ou seja, quem é aquele? O fariseu. O publicano foi justificado. O publicano voltou para sua casa justificado, mas não o fariseu. O fariseu, ele se vangloriou de si mesmo. Ele demonstrou que tinha justiça própria. Confiou em si mesmo. Mas, ao contrário, o publicano, ele não se exaltou, ele se humilhou. E qual é a recompensa da humilhação? Jesus diz, qualquer que a si mesmo se humilha, será o quê? Exaltado. Então esta é a recompensa da humilhação. Será então exaltado. E Jesus, ele vai dizer que o publicano foi para sua casa de que maneira? Justificado. Então, o que é justificação? A justificação é um termo utilizado da linguagem forense dos tribunais. Ao contrário de justificação, é condenação. Então nós podemos dizer neste caso que ele foi perdoado, ele não foi condenado. Ele foi, como já dissemos, justificado, inocentado, foi perdoado. Este é algo maravilhoso que aconteceu com aquele que reconheceu que dependia de Deus, que precisava de Deus. Então, meus irmãos, é digno de atenção compreender que nós não temos justiça própria. Se somos justos, por quê? É porque nós fomos justificados por Deus, não pelas nossas próprias justiças, porque nós não temos nenhum motivo de nos vangloriarmos. Se temos de nos gloriarmos, gloriemos nos méritos de Jesus Cristo. Se nós somos capazes de fazer o bem, é porque Cristo nos deu esta capacidade para fazer este bem. Caso contrário, nós não teríamos esta capacidade de fazer o bem. Ele nos deu capacidade de fazer boas obras e nos deu acesso ao trono da graça. Ele nos justificou. Então, em Cristo, nós somos perdoados. Em Cristo, nós somos justificados. E glória a Deus por isso. Amém? Muito bem, então, obrigado mais uma vez pela atenção de todos. Obrigado por você assistir este vídeo. E compartilhe este vídeo com mais alguém. Deixe aquele like. E também inscreva-se no canal se você não é inscrito. Vamos aí ajudar este ministério para a honra e glória do nosso Deus. Até mais. Obrigado.